Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, arquivou o pedido do PT para apreender o passaporte e investigar o deputado Eduardo Bolsonaro. A decisão de Moraes ocorreu após o Procurador-Geral da República se manifestar contra a representação da sigla, por não ver elementos mínimos que justificassem a abertura de uma investigação. O pedido foi feito pelo deputado federal Lindenberg Farias. O líder do PT havia afirmado que Eduardo patrocinava retaliações contra o Brasil e contra Moraes, pedindo para a PGR que investigasse Eduardo Bolsonaro por crimes contra a soberania e as instituições brasileiras cometidos durante a estadia nos Estados Unidos. A PGR ressaltou que não tem indício de negociação com governos estrangeiros para atos que configurariam atentado à soberania nacional. Meu querido Sérgio Zagarino, tem deputado do PT, ou que ele pensa que ele é do Ministério Público, ou ele pensa que o Ministério Público pertence a ele, ou ele tenta politizar e diminuir o valor do próprio parlamento. Porque quando a manifestação do pensamento de um deputado, de um determinado deputado, é censurada por seu colega, a ponto de pedir uma punição desse tamanho, sob um pretexto tão frágil, isso mostra que alguns que dizem defender a democracia são os primeiros que flertam contra ela, flertam com a censura, flertam com a liberdade de manifestação garantida pela Constituição Federal aos parlamentares. Se eu não gosto da opinião é uma coisa, mas pedir para caçar o passaporte, você achou democrática essa medida do deputado Lindenberg Farias? Em nenhum momento é democrática, Fernando. Se nós levarmos em consideração que o Eduardo Bolsonaro, ele na figura de parlamentar, com a quantidade de votos que ele teve, com a defesa da liberdade de expressão, com a defesa de que nós tenhamos um sistema judiciário que julgue de acordo com fatos, não com pessoas, que isso é algo que a gente defende, não agora só, porque nós estamos discutindo desde o que aconteceu lá do dia 8 de janeiro. Nós defendemos isso, na verdade, desde quando nós discutimos toda a questão relacionada ao mensalão, ao petrolão. Todas as vezes que nós, juristas, defendemos a aplicação legal da norma, isso se dá em razão de fatos concretos, de pessoas específicas, todas agindo de forma impessoal. E Eduardo Bolsonaro age dessa forma. Então, quando você vê outros parlamentares querendo agir dessa forma grotesca, isso só demonstra o tamanho do Eduardo Bolsonaro. Hoje, Eduardo Bolsonaro sai muito maior, porque em que pese ele não ter assumido a Comissão de Relações Exteriores, que o PL tinha o direito, então ele ia ser o presidente. Isso é indiscutível, ninguém vai discutir mais se ele ia ou não ia. Ele iria ser, porque isso é uma prerrogativa do PL em razão de ser o partido com o maior número de parlamentares. O presidente era para ser Eduardo Bolsonaro. Ele abriu mão em razão desse contexto político, dessa possibilidade aventada, para se dedicar em ficar fora do país, continuando esse trabalho de defesa pelo que ele acredita, com base nos princípios e valores dele, que é a liberdade de expressão, inibir a censura, fazer com que nós tenhamos julgamentos justos. É isso. Eduardo Bolsonaro hoje, ele vem se destacando no cenário internacional. Isso causa uma grande ciumeira, uma grande inveja. E você pega parlamentares de pouca expressão, como esses do PT, que acabam fazendo esse tipo de ação que gera essa pauta que nós estamos discutindo hoje. Agora, me chama a atenção, Zagarino, que enquanto você falava, a Ana Beatriz Hirsch balançava negativamente a cabeça e dizia discordar totalmente de você. Por que, Ana? Não, é que eu fiquei estarrecida que o Sérgio Zagarino disse que Eduardo Bolsonaro é uma pessoa imparcial, né? Eu fiquei, assim, impressionada, mas até perdi as palavras aqui. Não, você falou que acha democrático o pedido dele. Primeiro, é democrático fazer o pedido porque isto é legitimado aos parlamentares e ao partido. O pedido não tinha fundamento de mérito. Tanto é assim que Alexandre de Moraes negou este pedido, negou o seguimento a este processo. Então, assim, a gente tem uma questão que é legítimo o cara pedir. Isso é óbvio.
Inclusive, quando a gente fala de um Estado garantista e com ampla defesa, a pessoa pode pedir o que ela quiser, o partido pode pedir o que ela quiser, e aí o tribunal que tem a competência para julgar que vai dizer se aquele pedido tem fundamento ou não. Então, nesse aspecto, é óbvio que é democrático. E eu gostaria, já que o Eduardo Bolsonaro é tão imparcial, que ele se manifestasse sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, porque, afinal, foi favorável a ele. Bom, eu queria, então, que ouvisse aqui, eu quero ouvir agora o Rodolfo Maris. É claro que cada um pode fazer o pedido que quiser, mas as pessoas são julgadas por aquilo que fazem. Pedir que um deputado, um colega, ainda que de outro partido, tenha o direito de ir e vir restringido mediante a apreensão do seu passaporte por estar fazendo discursos contra a censura, certo ou errado, não estou aqui tomando posição nesse momento, isso não seria uma atitude antidemocrática ou ele tem o direito de fazer o que ele quiser? Nos Estados Unidos, por exemplo, você pode fazer até desfiles da Ku Klux Klan, existe lá. É permitido fazer, mas nós julgamos isso uma ação supremacista, racista, censurável. Não é porque eles podem que a gente tem que concordar. Mas eu quero ouvir você porque temos duas posições aqui. Sérgio Zagarino diz que acha autoritário o pedido. Ana Beatriz Rios diz que tá certo, é normal. Não, eu não falei que estava certo. Eu falei que ele podia pedir. Acho que isso ele pode. Não falei que estava certo. Então, tá aí uma interpretação autêntica pela própria autora. Eu queria ouvir a sua opinião agora, Rodolfo Zagarino. Então, Rodolfo Zagarino. Rodolfo Zagarino. É muito irmão. Querido, é tanta gente nessa mesa, é tanto tiroteio, tanto sobrenome, que chega a ser difícil não fazer alguma confusão, né? Tudo bem, vamos lá, Capês. Eu vou pegar um pouco do Zagarino e pegar um pouco da Ana Beatriz, porque vai depender muito. No jeito tudo depende. Qual é a visão de democracia que o Limberg tem? É só você responder isso. Talvez para ele seja democrático ele pedir ali o passaporte do deputado. Para uns, sim, para outros não. Para o Zagarino é antidemocrático. Qual é a visão democrática? Lembrando que teve uma fala aqui, por pouco tempo atrás, que a nossa democracia ela é relativa. Se a democracia para eles é relativa, aliás, eles podem o que eles quiserem. Essa é a grande questão. No meu entendimento, eu fico aqui sempre na coluna do meio, porque para mim não tem cabimento, é diferente as questões. Ser um colega de trabalho não tinha prerrogativa nenhum para pedir esse passaporte e ele acabou pedindo. Talvez por isso ele foi para os Estados Unidos. Eu não sei te dizer sobre isso, não sei o que passa na cabeça das pessoas, mas nós vivemos num Brasil, Capês, onde o Estado Democrático de Direito está tendo vários entendimentos sobre isso. Então, assim, na minha concepção, não deveria ter pedido o passaporte porque não tem nexo com nada que a gente possa falar juridicamente sobre isso. Muito bem. Eu queria pedir à produção se tem já o artigo da Constituição para colocar, que eu queria ouvir. Então, isso que Ana Beatriz, que os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Então, um deputado, quando faz isso contra um colega, a meu ver, ele está diminuindo o próprio poder e a sua autonomia. Ele está atentando contra a Constituição Federal, que assegura a inviolabilidade pela sua opinião. Então, foi nesse sentido só que eu ousei colocar.